Glória a Jesus. A paz de Cristo a todos. A paz de Cristo à igreja de Vista Alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por esta riquíssima oportunidade e recitar o salmo que Davi nos ensinou, salmo de número 3, verso de número 5. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me ou nos sustentou. Então eu acredito que todos nós somos um milagre da parte do Senhor. E já queria pedir aos irmãos que estão de pé, por favor, abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, um texto muito conhecido, nada de novo. Eu não descobri a pólvora, então não vou trazer nada de novo para a igreja. Marcos, capítulo de número 16, para a nossa meditação. Marcos, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. A minha versão ela é a Bíblia King James, 1611. Eu gosto desta versão, ou desta tradução. Algumas conotações são diferentes, mas o contexto é o mesmo. Na minha versão diz assim, a partir do verso de número 14. Diz assim: depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado, o Senhor com eles foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Por favor, ainda de pé, Senhor Deus e Pai, ainda diante da Tua presença essa que eu não me canso de dizer, que me constrange, que faz o meu coração acelerar, arder. Foi dito aqui, Senhor, que aqui é o melhor lugar do mundo, melhor do que a nossa casa. Estamos diante da Tua presença. Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, usa-me por bondade e misericórdia para a Tua igreja neste trabalho de missões de evangelismo. Senhor, no nome de Jesus, faça a Tua vontade e o Teu querer. Assim nós te pedimos, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus. Se assente, por favor. Queridos, estamos diante de um texto muito conhecidíssimo da igreja, mas antes de começar eu quero já fazer algumas ressalvas e agradecer o convite do meu amigo. Eu não sei o nome dele, eu sempre o chamei de Lia. Qual é o seu nome? Elias, eu não sabia. De muitos anos, e toda a liderança do Departamento de Evangelismo e de Missões. Louvo a Deus também por esta igreja, ao pastor da igreja, uma personalidade marcante também no meu ministério, pastor Edson, como a sua esposa, eu a vi por aqui, e tantos outros irmãos que estão aqui ao meu lado direito, do meu lado esquerdo, na minha frente. Deus abençoe a todos. Queridos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, é tido como, dentre os 4 evangelhos, o evangelho menor,
ou de menor conteúdo, mas com algumas peculiaridades que os outros evangelhos, ou os evangelhos sinóticos, não os têm. O Evangelho de Marcos fora escrito aproximadamente no ano 50, entre o ano 80 da nossa era. E Marcos relata Jesus, o tema de livro de Marcos é Jesus como o Filho de Deus, ou o Filho do Homem. E nesse contexto do capítulo de número 16, nós não poderíamos falar do que Jesus estava implicando com as suas palavras, já ressuscitado. Quando Jesus fala aqui no capítulo de número 16, ele está falando já ressuscitado. A Bíblia diz que no início do capítulo de número 16, Jesus aparece, ou melhor, as Marias, elas vão ao sepulcro de Jesus. E pensando e conversando, será que quando nós chegássemos lá, ou chegarmos lá, será que nós vamos ver aquela grande pedra revolvida ou removida? E elas estão conversando, e quando elas chegaram perto do sepulcro de Jesus, elas estão olhando a pedra já removida ou revolvida. E elas se admiram e entram. Quando elas entram, elas estão olhando, a Bíblia diz nesse Evangelho de Marcos que tinha um jovem, uma aparência de jovem, era um anjo, com a vestes talar, da altura do seu ombro até o chão, resplandecente, branca, está olhando e admirando, e ele disse: vocês vieram procurar Jesus, né? Mas ele já ressuscitou. Ide para a Galileia, vai falar lá para os discípulos que ele já ressuscitou, que Jesus vai encontrá-los lá. A Bíblia diz que estas Marias, elas saem apressadamente para poder comunicar aos seus discípulos e não falaram nada com ninguém no caminho. Jesus ainda neste momento, entre o capítulo, o versículo de número 1, até o final do capítulo de número 16, existem 2 discípulos que estão caminhando. No Evangelho de Marcos não fala claramente, mas no Evangelho de Mateus, ou nos outros evangelhos, falam que esses 2 discípulos estão a caminho de Emaús. E Jesus conversa com eles. A Bíblia diz que o coração daqueles moços se alegram, ardem, e de início eles não percebem que é Jesus ressuscitado. Porque Jesus pós-morte, todos os seus discípulos estão muito tristes, chorando pela partida de Jesus. Jesus está conversando com eles. O coração deles está alegre, eles estão regozijantes. E quando Jesus se retira, eles falam: esse não era aquele o nosso Cristo? Porque a nossa alma ardia o nosso coração. Mas não é isso que eu quero chegar. Não é este o alvo que eu quero chegar. O alvo que eu quero chegar é sobre o trabalho de evangelismo e o trabalho de missões, na qual me foi passado há uma semana atrás. E o que é missão? Missão vem da originalidade da palavra míssil, míssil de guerra. O que quer dizer míssil? Míssil, ele era lançado antes que os soldados chegassem no campo de batalha. E a missão é a mesma coisa. É o missionário ou evangelista preparado para ir ao campo de batalha. Porque tem gente que acha que o evangelho é um morango com creme de leite. Não é. E nunca foi. Evangelho nunca foi um moranguinho com creme de leite, como algumas pessoas acham. Alguns amigos meus, colegas meus, dizem: poxa, Marlon, você está sempre pregando, né? Você vai para lá e tal, você prega, né? Falei: pela misericórdia de Deus. Um dia eu estava lá no lamaçal do pecado, lá a passos largos para o inferno, e um dia Deus me resgatou, já falando que eu ia pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para cumprir o propósito dele. Ai de mim, se eu não fizer aquilo que ele me chamou. E o evangelho não é este creme de leite com morango. Ele é árduo, a gente chora, a gente perde. E por muitas das vezes a gente investe 100 no reino de Deus para ganhar 99. Vocês estão olhando essa gravata bonita que eu estou usando? Uma certa feita me chamaram para pregar em Minas, mais precisamente em Cataguases. Eu desempregado. E fomos ali viajar eu. Na verdade, minha esposa não foi porque ela estava trabalhando, eu desempregado. Era dia das mães, eu fui para Novo Rio, para a casa da minha mãe, de lá para Novo Rio. E na Novo Rio compramos a passagem de ida e de volta de Minas Gerais, para Minas Gerais. Desempregado e pensando, mas o rapaz que me fez o contato, eu falei: varão, eu não quero oferta. É uma obra missionária, eu não quero oferta. Não, não precisa, só me repõe o dinheiro que eu gastei. Pegamos um ônibus aqui na subida de Petrópolis e ficamos lá na casa de um conhecido, um amigo meu, evangelista, que saiu do Rio para fazer missões lá.
E lá foi uma festa, participamos de alguns cultos que antecederam o culto de missões. E no culto de missões nós pregamos. Um amigo aqui do Barreiro também pregou lá. Um rapaz que fora pregar lá antes de mim, no dia anterior. E quando eu ministrei a palavra do Senhor, foi uma bênção, uma glória, pessoas sendo libertas, salvas, não por mim, nunca por mim, mas pela graça, favor e misericórdia do Senhor. Quando acabou o culto, Marlon, vamos lanchar, vamos jantar, vamos, sim. Eu fiz uma videochamada com a minha esposa. Meu celular todo velho, quebrado, meu Deus, é prova, mas a gente faz a obra assim mesmo. Eu fiz uma videochamada, ela, como é que foi? Ele foi bênção, irmão, amor. Foi bênção, Jesus é bom, em todo tempo ele fez a obra aqui. E quando eu me assentei, o rapaz que me chamou, ele sentou do meu lado, com aqueles lanches, com aquelas jantas, e me deu um abraço. Eu falei, fala, varão. Ele, varão, foi uma bênção, mas nós não conseguimos arrecadar a oferta para dar ao irmão. Olha, irmãos, me deu uma tristeza profunda, porque o dinheiro era para pagar as contas da minha casa. Ele ia me repor, não ia me dar oferta nenhuma. Eu fiquei com uma tristeza. De imediato eu falei, minha vontade era dar uma voadora nele, Jesus, mas não posso. É brincadeira, só para vocês rirem. E eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, a obra de Deus é árdua. Aí ele, varão, eu vou te dar esta gravata. E aí a igreja só arrecadou esse dinheiro, não tinha R$30, eu gastei quase 300 ida e volta. Fora o lanche na rua. E eu falei, Jesus, a tua obra, ela não pode sangrar e parar. O Espírito Santo ardeu no meu coração. Ele falou, venha para o meu reino, independente de qualquer coisa, eu te sustento. E a gente vê no nosso meio, irmãos, alguns homens que estão na mídia, as mulheres se intitulando missionários, missionárias, pastores, pregadores, evangelistas, e na verdade são prostitutos da fé. Eu não vou pedir perdão à igreja por esta palavra não, porque eles profanam. E cobram 4, 5 mil para pregar 40 minutos numa igreja. E por vezes não tem uma alma. Ninguém é batizado no Espírito Santo. Não há nada. Não tem transformação, não tem nada. E pós-culto eles vão para a churrascaria com o dinheiro que eles pegaram na igreja e esbanjam fazendo as suas lives. E às vezes a gente fala, olha, e a gente não conhece a vida deles lá atrás ou lá fora da igreja, profanando, e por vezes não acompanham a sua esposa. Parece que são solteirinhos. Por vezes você vê eles sem aliança no seu dedo. Só que o Deus que nos chamou para viver uma obra de novidade, libertos pelo pecado, para viver em vida de santidade e retidão. E como eu disse anteriormente, às vezes a gente investe 100 no reino de Deus para ganhar 99. Mas tem vezes também que as portas do céu se abrem, elas se escancaram sobre as nossas vidas e a gente vê o sobrenatural de Deus na nossa vida, com cura, com milagre, Deus abençoando a nossa família, porque a gente faz para o reino e Deus faz para a nossa casa, faz para a nossa família, faz para a nossa igreja, faz para o nosso ministério. É só estar com o coração aberto e fazer a obra de bom grado. Manassai, o que é Manassai? Obra de evangelismo e de missões não é um morango com creme de leite. Não é. Nunca foi. E o maior interessado em missões fora o nosso Deus, como sempre é. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso de número 16. E Deus amou ao mundo, ou o mundo, de tal maneira. Que tal maneira é essa? Que Deus nos ama, pastor Júnior. Não tem como definir. Que deu o seu Filho unigênito, único, para quê? Este para quê eu também não consigo entender. Minha mente é muito rasa. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vai para o inferno, não se estrague ao longo do percurso, mas tenha vida eterna. É por isso que nós estamos aqui. Eu acredito que alguém um dia evangelizou para você, quem não foi criado no evangelho. Um dia pregaram para mim, o Robson está ali, meu amigo de muito tempo, e ele lembra como é que o Marlinho era arteiro. Muito ruinzinho eu era, mas Jesus me resgatou.
enquanto nós estamos na nossa casa, no controle remoto, num domingo, num feriado, existem pessoas que estão descendo a sepultura e nós não pregamos para ele. Por isso que eu enfatizei neste texto que nós lemos. Marcos está relatando a história de Cristo já ressuscitado neste capítulo de número 16. Apareceu para as Marias, apareceu para os 2 discípulos. No Evangelho de Marcos não tem o nome deles. E falou, vai, dizem aos outros. A Bíblia diz que Jesus aparece aos 11 assentado à mesa. Só que os 11 estão atônitos e não deram crédito às pessoas da qual falaram para eles. Eles estão desacreditando em Jesus, sou eu, o Cristo ressuscitado. E Jesus vai passar algumas coordenadas na qual nós lemos. Só que o que me chama mais atenção, irmãos, é porque tem muita gente brigando por pouca coisa. Evangelho segundo escreveu São Mateus. A Bíblia diz que Jesus, ele, vendo as multidões, não está falando no plural, no singular, na verdade, está falando no plural. E ele, vendo as multidões, moveu-se com íntima compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos, a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai ou rogai, pois ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. Ele está falando de um modo, exemplificando de colheita. Quem planta, colhe. Você investe no reino, em almas, Deus salva a tua família. Você evangeliza, Deus toma conta dos teus. Enquanto tu faz a obra, há um reboliço no céu em favor da tua casa, da tua vida. Esta é a obra que o Jesus nos impulsionou. E como que faz missões e evangelismo? Atos, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Jesus, explicando, ou melhor, Lucas, descrevendo o capítulo de número 1, diz que era para que todos ficassem, ordem de Jesus, em Jerusalém, até que do alto recebessem a promessa. Porque não adianta fazer missões de qualquer jeito, não. Tem que haver preparo. Tem que se preparar. No mínimo, ler um livrinho fininho de missiologia. Esta igreja eu tenho certeza que tem missões. Este campo com certeza tem missões. Porque eu sigo uma irmã, eu acho que Silene, não é isso? Que está na Bolívia. Então é uma igreja, um campo missionário. Mas não se faz como de qualquer jeito. Ao longo da nossa caminhada, pouca ainda, a gente vê algumas pessoas despreparadas no campo missionário. Não, eu sou missionário. Não, eu sou missionária. Você faz missão aonde? Não, E infelizmente, irmãos, as almas lá fora estão padecendo dificuldades. E como é que o missionário vai para o campo, ou o evangelista vai para a rua, para a estrada, ou qualquer outro lugar? Cheio da presença de Deus. Por isso que Jesus falou, ficai em Jerusalém, capítulo de número 1 de Atos, até que do alto sejais revestido de poder. Atos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estão no cenáculo, reunidos, aguardando a promessa, orando, se instruindo, mas quando de repente veio um vento veemente e desceu sobre aquele local. Alguns historiadores dizem que existiam 500 pessoas, 380 desistiram e foram embora, meteram o pé. Ficaram 120 apenas. Eles estão ali orando, de repente veio um vento veemente, impetuoso e encheu a casa. E foram vistas por eles
línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios e batizados no Espírito Santo. E falaram novas línguas. O crente que é batizado, que é renovado, que aguarda a promessa, só recebe bênção da parte de Deus. Não precisa fazer muita força, não. Não se rebelar contra o pastor, contra a igreja, obedecer os preceitos do Senhor, que o Senhor vai dispensar a graça, o favor, os dons sobre a tua cabeça, sobre a tua casa. E quando você for convocado ou convocada para fazer a obra de Deus, você vai fazer cheia da presença de Deus. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e vai ser alacandanace e vai ser curado. Tu vai passar pela rua, alguém vai cair endemoniado e você vai repreender aquele demônio, porque você está cheia da presença do teu Deus. Não é fácil. Aí você pergunta para mim aí no teu banco, no teu pensamento, e tu faz missões? Tu faz evangelismo? Faço muito pouco. Mas às vezes que faço, fiz de bom grado. Uma certa feita me chamaram para ir ao hospital de Saracuruna. E eu falei, olha, eu não sei ir no hospital evangelizar o obreiro muito tempo atrás. Não, tu vai comigo, tu vai fazer tudo o que eu faço. Eu já estou acostumado, ele é desse campo, ali do Monte Sinai, meu amigo. Chegamos lá, muitas igrejas, num domingo à tarde. E o domingo eu gosto de tirar o meu sono. Mas para a obra de Deus eu abro mão. E chegando lá, muitas igrejas, fizemos a carteirinha. Ele falou, mas nós vamos para o quarto andar, um dos piores lugares lá. E chegando lá ele falou, me segue. Nós entramos naquele recinto, existiam 6 camas, 3 de um lado, 3 do outro. Cada cama, ou maca, existia um papel ofício com o nome da pessoa, a data que ela entrou. E ele, senhor fulano, o primeiro jovem que nós vimos, meu Deus, ele tinha um buraco aproximadamente, desculpe, perdoe um exagero, aqui abaixo da garganta, como quase que uma bola de sinuca. E eu não estava entendendo nada, e nós chamamos ele pelo nome, ele acordou fraco, com fraldão geriátrico, meu Deus. Às vezes a gente reclama da vida, mas tem gente pior do que nós, definhando. E nós começamos a conversar com aquele moço, aquele jovem aparentando 25 anos de idade. Algumas coisas sobre a Bíblia. E dizendo, você quer aceitar a Jesus? Ele levantou a mão muito fraco, debilitado e aceitou a Jesus Cristo. Assim que ele aceita, já me entra uma enfermeira com um carrinho de lanche, almoço, não sei, e dando uma papinha para aquele jovem, parece que numa sonda, muito fraco, debilitado. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, Deus. Oh, meu pai, fomos andando, já tinha um senhor aparentando uns 50, 60 anos, muito baixinho, da altura da minha esposa, numa outra maca, encolhido. Quando ele viu a gente, vocês crentes, sai daqui. Falei, não, nós só viemos falar do amor de Jesus, nós viemos aqui unicamente para falar que Jesus é bom, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele, não quero saber. Me deu uma tristeza profunda, porque aquele senhor estava no vale da sombra da morte e rejeitou a Cristo. Mas para mim valeu a pena ir naquele local, naquele dia. Nós evangelizamos mais algumas pessoas se renderam a Cristo. E eu falei, irmão, nós vamos voltar aqui na semana que vem, eu abro mão de qualquer coisa, nós estaremos aqui quando nós chegamos lá. Ou melhor, nós não fomos lá naquele dia, mas nós soubemos que aquele jovem que estava com um buraco aqui na sua garganta partiu para a eternidade. E no mesmo dia que a gente esteve lá, aquele senhor também partiu para a eternidade. E se eu ficasse em casa, irmãos? Por isso que o trabalho de evangelismo e missões tem que estar transbordando em nosso coração. Aí talvez você diga aí, eu não sou missionário. Ei, você não precisa ir lá na África, não. Você não precisa ir lá no Afeganistão, não. Estão matando crente lá. Não. Mas você pode interceder, botar o teu joelho no chão e pedir a Deus misericórdia pelas almas que estão lá pregando o Evangelho que liberta.
Manassai, o Comanassai. Ah, Marla, eu sou muito ruimzinho de oração, não tem problema. Seja missionário com ajuda financeira. De alguma forma, dá para a gente fazer missões e evangelismo. Dá. Às vezes a gente reclama tanta coisa, mas a gente chegou aqui na casa de Deus, demos 2 borrifadas no perfume, colocamos a nossa melhor roupa, o melhor relógio, o melhor sapato e viemos no carro de ar-condicionado. Mas tem gente padecendo e definhando, morrendo e às vezes indo para o inferno. Por vezes é convocado à igreja a fazermos evangelismo. Ah, não, hoje eu não vou, não. Não foi isso que Jesus disse. Ele falou para nós fazermos o ID a todos. Isso está inserido em todos nós. Uma certa feita também me chamaram. Oh, minha sogra, vamos lá, no Morro do Tuiuti. Eu não sei se eu já disse isso aqui. Vamos lá, fomos lá, evangelizamos uma jovem que foi cunhada da minha esposa, muito magra, de Maré de Si. Pelo menos ela aceitou a Jesus. Na outra semana, quando íamos lá, Priscila morreu. Aos 18 anos de idade. Nós não sabemos, é verdade, a hora, nem o dia em que vamos morrer e partir para a eternidade. Mas de crente não dá para brincar. O diabo não brinca de ser diabo. Em todo tempo ele anda ao derredor para tentar tragar alguém, para levar para o lado dele. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Manassai e o Comanassai. Um dia aqui em Xerém, falaram, Marlon, vamos lá, dentro da igreja velha. Eu nunca entrei naquele lugar, parecia uma rocinha, um lugar de Minas Gerais, e entramos lá. Domingo à tarde, tudo é domingo, né? Jesus me incomoda, desperta do sono, desperta. E fomos lá. Chegamos lá, ele foi me falando, me dando o relatório do rapaz. Ele era diácono, se afastou. E nós chegamos na casa dele, muita gente, o cara magro. Meu Deus do céu. Magro, 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 magro. E quando eu vi ele na cama, na sala, várias pessoas, eu fiquei atônito. Eu falei, meu Deus, como é que o homem abandona a obra de Deus para viver assim? E eu sem fala, e o rapaz era auxiliar de trabalho, disse, fala alguma coisa. Aí vieram algumas palavras. Jesus foi me impulsionando, o Espírito Santo alegrando meu coração. E nós fizemos o apelo para aquele moço, e ele aceitou a Cristo e voltou para os caminhos do Senhor. A mãe dele, depois de certo tempo de conversa, falou, o senhor que é fortão, olha que fortão. O senhor que é fortão, pode pegá-lo e colocar lá no quarto? Irmãos, eu peguei. Talvez pesando, eu não sei quanto pesa isso aqui, mas umas 3 ou 4 vezes esse pedestal. Eu coloquei com aquela bolsa de colostomia, é isso o nome? É, né? E coloquei no braço, meio com vergonha, e pensando na obra que Jesus mandou nós fazermos. E falei, Jesus, tenha misericórdia desta alma. E coloquei ele naquela cama. Aí conversamos sobre alguma coisa. Aí nós fomos embora. E eu falei, fulano, nós vamos voltar lá semana que vem, no domingo. Nós vamos lá ver ele, visitá-lo. Quando chegou aproximadamente na sexta-feira, Jesus levou aquele moço. Aí eu fico pensando, por que se eu estivesse em casa eu não posso rejeitar as oportunidades na qual Deus me colocou? Ele me tirou do mundo, do lamaçal do pecado, da ira vindoura, me trouxe para o caminho de salvação e agora eu vou falar, não dá não, varão. Tem hora que é do shopping, tem hora que é do futebol, mas tem hora do evangelismo que a gente não pode faltar. Se a gente não estiver trabalhando, não tiver um compromisso muito árduo, muito compromissado, a gente é obrigado a ir lá, irmãos, porque tem gente definhando, descendo às sepulturas, e por vezes sem Jesus. Outra vez me chamaram, vamos lá em Belfor Roxo? Vamos. Eu, pastor Kleber, presbítero Júlio e diácono Edson. Chegamos naquele local, evangelizamos um grupo de pessoas numa festa de tarde de criança. Eu não sabia de nada, eram pessoas perigosíssimas lá naquele local. E depois que o rapaz falou, não, rapaz, eles eram milicianos e tal, não sei o quê. Eu falei, não tem problema, a gente falou de Jesus. Eles choraram, porque ouviram a palavra do Senhor, mas no final quer aceitar Jesus, quero não. Mas o mais importante é eu e você fazermos o ID, cheio da presença de Deus.
consagrado com cara no pó. Porque o demônio vai perder para a igreja sim. O mundo, tudo bem, a Bíblia diz que o mundo jaz no, não diz que é jaz do, não é dele, não, nunca foi. Jaz no, na atuação por causa do pecado de Adão e Eva, mas não é dele. Mas a igreja, quando arregaça as suas mangas, se consagra, se prepara, meu Deus, parece um míssil mesmo, que quando passa, o diabo treme, e até pula da ponte Rio-Niterói e diz, vem eles, bleia, vem eles evangelizar, e a gente saqueia almas para o reino de Deus. Chegamos em Belford Roxo, fomos conversar depois dessa família muito grande. Fomos numa casa onde uma mulher estava 3 anos, irmãos, mora sozinha, deitada numa cama. E ela deitada numa cama, nós entramos e eles já foram para perto dela, eu fiquei perto de uma porta, 2 cômodos. E eu fiquei aqui intercedendo, levantando as minhas mãos, fechei os meus olhos. Quando eu abro meus olhos, quem eu vejo lá na porta assim, ó, escondido olhando para minha caraça. Eu vi um demônio, eu não consegui decifrá-lo. Eu repreendi, eu fui para cima dele cheio de autoridade. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Parta em retirada. Eu vi como se uma fumaça partira e sumira assim. Eu voltei, Marlon, o que houve? Eu falei, não, rapaz, eu acabei de ver um demônio ali naquela porta lá da entrada. Então vamos orar não, vamos clamar. Clamar é gritar no fundo da alma. Vamos interceder. E começamos a orar. A irmã, ela era crente, mas tinha 3 anos que estava acamada. E oramos, a perna dela estava torta. Oramos. E viemos embora. Aproximadamente, acho que 10 dias, aproximadamente. Eu falei, e aí, Edson? E o relatório daquela irmãzinha lá, aquela senhorinha lá da cabeça branca e do coque? Marlon, para a glória de Deus, ela já está andando, vai no mercado sozinha, vai para a igreja sozinha, porque Jesus é bom. Você pode levantar a tua mão e agradecer ao nome daquele que vive e reina para todo sempre? Não está fraco, por favor, levante as suas mãos e aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Mais forte é para Ele. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. Fique de pé, por favor. Eu não vou me delongar. Fique de pé, por favor. Foi para isso que Deus nos chamou. Por vezes a gente tem que abrir mão de shopping, sim. Eu vou. Pode ver lá na minha rede social, eu vou com a minha esposa. Vou porque eu falei para ela, Samanta, sabe de uma coisa? Do jeito que as coisas estão, tá muito ruim, tá ruinzão pra caramba. Olha aí, Mateus 24 tá concluindo, e havereis de guerra, rumores de guerra, peste, olha aí o coronavírus, terremoto, torta à direita. Falei, vamos passear, filha, vamos passear, tem quanto aí? Tem R$2, dá pra gente ir lá e tomar um sorvete lá na praia. Pega uma água mineral, vai daqui até lá, ver o mazão que Jesus criou, lá em Gênesis, vamos curtir, vamos passear. Mas no momento que me chamarem para consagração, para o joelho no chão, para evangelização, eu estou de pé para ajudar nesta obra. E eu quero orar pela tua vida, irmãos, porque você tem um coração missionário, você tem missões e evangelismo dentro do teu coração. Esta obra é árdua, você chora, você sangra, você até geme, mas Deus está contigo com as tuas mãos estendidas sobre a tua vida, está te guardando, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 até cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu está aí. Olha o ministério aqui. Tu está aqui. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Oh meu Deus, Senhor Deus e Pai, ainda diante da tua presença nós nos encontramos, Pai. Senhor, tudo pelo teu favor.
Nada por merecimento, Pai, te damos graça por este trabalho missionário de evangelismo, Pai. Senhor, nós sabemos que missões é uma árvore, evangelismo, visitação são os troncos desta árvore. Pai, que Tu possas nos impulsionar, Pai, para evangelizarmos, para saquearmos, Pai, o mundo, o inferno, Pai, dessas almas perdidas. Senhor, porque entendemos que um dia nós éramos mas o Senhor enviou, Senhor, o Teu povo a pregoar as boas novas de salvação, de libertação. Ó Senhor, tem almas, Senhor, tem almas se perdendo nas drogas, no vício, Senhor. Senhor, usa-nos, Pai, usa-nos com autoridade, Pai, para pregoar a palavra Tua. Senhor, impulsione-nos, Pai, para que almas sejam libertas, Pai, para que o Teu reino, Pai, cresça, para que o Teu nome cresça. Ó Senhor, e nós diminuamos na Tua presença. Nós a Te oramos nesta hora e Te pedimos, Pai, prepara, Pai, prepara o caminho, Pai, prepara e nos prepara para estarmos preparados para fazer a Tua boa obra, Pai. Assim nós a Te oramos e Te agradecemos por tudo. E a igreja aplauda ao Senhor nesta noite. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de cante. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei o quê? Tomei a decisão. A melhor coisa, Jesus, Ele te faz um convite essa noite. Ele te faz um convite para ter uma nova vida, para você trilhar um caminho novo, e para que as coisas velhas fiquem para trás. Mas só podem ficar para trás quando você se decidir para Jesus. É aceitando a Jesus. E eu te faço uma pergunta agora. Se você ouviu a palavra e sentiu que Deus falou para você esta noite, para você se decidir, entregando a sua vida para Jesus, dê um sinal com sua mão, levantando a sua mão, aceitando a Jesus, para que você possa, quando Jesus vir buscar a sua igreja, você possa subir juntamente com esta igreja até o final do culto, ou depois da bênção apostólica. Você está com a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Marlon, valeu, obrigado. Deus continue abençoando a você, abençoando a sua família, o seu lar, seu trabalho, e que Ele possa continuar te usando poderosamente.